Olá, quero lhe falar agora algo muito forte, muito impactante, que vem de encontro aos teus sentimentos, a tudo aquilo que você tem passado. Quem de nós nunca se frustrou, nunca esteve decepcionado a ponto de levar uma tristeza tão profunda, que você não conseguia mais pensar, que você até pensou coisas contra a própria vida? Talvez seja o seu caso, você que está me escutando aqui por este vídeo, Então eu quero te falar sobre algumas coisas importantes, que nós, quando estamos envolvidos nesses sentimentos, muitas vezes sentimentos destrutivos, que abalam as nossas emoções diante de ser traído, diante de perder um ente querido, diante de ser passado para trás no negócio, diante de um sonho que foi cancelado, alguém que te puxou a perna, algo que você tinha uma expectativa, e um dos grandes fatores que atrapalham é a batalha, entre a expectativa que nós criamos, e a realidade da coisa. Isso aí, nesse meio, muitas vezes é aí que nós perdemos a guerra das emoções, é aí que nós perdemos muitas coisas. Quando você percebe no livro de Números, no capítulo 13, do verso 31, diz assim, Números 13, do 31, também, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. No verso 1 do capítulo 14, então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou aquela noite. O sentimento, hoje pela manhã eu compartilhei na rádio um pouco, sobre esse sentimento, essa tristeza que vem destruindo. Há dois tipos de tristeza, conforme o livro de 1 Coríntios, através do bandeirante aí, o apóstolo Paulo do Novo Testamento, ali onde ele nos ensina sobre a tristeza causada pelo Espírito Santo, que ela usa aquele fator, aquela situação, para que a gente possa recomeçar de novo, para que a gente possa agora ter um novo momento, talvez até mais leve, não com aquele sentimento de culpa, e também tem a tristeza causada pelo mundo, onde nós não vamos para Deus, mas pelo contrário, nós vamos para o lado ruim da coisa, nós ficamos depressivos, nós ficamos mal, nós ferimos os outros, sabe? E esse sentimento, Augusto Cury fala sobre, ele diz assim, que sempre por trás de alguém que fere os outros é alguém que está ferido. Sempre alguém que está aí sangrando, está jogando sangue sobre as outras pessoas. Talvez você já tenha escutado esta expressão, essa situação, E a decepção é justamente isso, é esse sentimento de tristeza que abala a gente. E eu entendo você, quando você, como nos machuca, é ou não é verdade? Um casamento que de repente terminou, acabou de vez, e você tinha uma expectativa que aquilo fosse para a vida toda, Eu aconselho a lutar pelo casamento, que o negócio vá para a vida toda, entendeu? Como foi casado, mas eu também sei que muitas vezes acontece que acaba, e são várias os flagelos de uma separação, seja ela de um casamento ou de um simples namoro, são vários os flagelos, são várias as marcas que ficam não só no casal, mas muitas vezes se tiver filhos, nos pais, há uma coisa que vai ganhando forma, vai afetando muitos à nossa volta. Quem nunca teve uma empresa e foi passado para trás na empresa, perdeu muito dinheiro, e esse sentimento de ter ficado para trás, esse sentimento de ter acreditado em alguém, pensado que aquela pessoa, imaginado que aquela pessoa, você estava com ela, ia dar certo, e de repente a pessoa passa você para trás. Puxa, isso daí te jogou na lona, isso daí acabou com você, isso daí
você não consegue nem dormir pensando. Tem muitas coisas, a exemplo, né, desse vírus que está neste mundo, que também, antes mesmo dele chegar nas casas, muitas pessoas estão sendo flageladas pelo sentimento de terror e dessa coisa de meu Deus, eu tinha uma expectativa das coisas iam ser assim, e agora, Senhor, tudo vai acabar, tudo vai, se a minha família pegar, isso pode destruir a vida do ser humano sem ele mesmo estar morto fisicamente, né? Porém, o que acontece? A tristeza causada pelo Espírito Santo, ela pode trazer vida aonde estava morto, aonde era ponto final. Deus pode colocar ali vírgula, mas tem alguns passos que você precisa tomar nas tuas emoções, que você pode, esse trecho que eu li, ele fala exclusivamente sobre um povo que Moisés envia a ver uma terra prometida, a terra de Canaã, né? E esse povo, esses espiões enviados por Moisés, eles vão lá. Deus já tinha dito para Moisés que daria a eles a terra prometida, eles seriam vitoriosos, né? Mas Moisés, prudente, precavido, chame ele do que você quiser, né? Ou até de um pouco de falta de fé, mas falar falta de fé para Moisés também é difícil, né? Mas o que acontece? Moisés, ele envia aqueles homens até lá, né? Apesar de que Moisés via ali naquele tempo da lei mesma, né? Aquela coisa bem forte, né? Aí o que acontece? O pessoal vai lá e olha que a terra é boa e tem fruto e tal, mas o tamanho do gigante, o tamanho dos problemas, o tamanho, o quê? Eles não contavam, eles pensavam, eu imagino que eles pensavam assim: nós vamos chegar lá, a terra é maravilhosa, dá para plantar, dá para a gente viver com a nossa família lá, que maravilha, saímos da escravidão, andamos pelo deserto um tempão, e agora chegou a nossa vez, chegamos nessa terra e ela vai ser nossa, depois desses muros é só vitória. Chegaram lá, entre a expectativa da mente e a realidade do momento, tinha um grande desafio, um gigante intransponível, e é justamente aí que muitos conseguem ter uma vida nova, outros estão caídos pelo caminho, não conseguem se levantar, não há remédio que ajude esta pessoa. Aí o que acontece? Quando eles voltaram, Moisés pede o relatório, e aí é só desânimo. Você escutou o que eu li, é melhor não tem jeito, Moisés, o negócio tá ruim, tá difícil, nós vamos morrer aqui. E o povo que não tinha ido foi contagiado pela notícia ruim, pela tristeza. Ou seja, uma pessoa triste num relacionamento, uma pessoa que está destruída, se ela não se reerguer, ela acaba contaminando muitos. Então, assim, que você seja a pessoa a ser recuperada neste momento que você está escutando esse vídeo, que você receba a ação do Espírito Santo aí, que traz alegria na sua vida, mas uma alegria de poder recomeçar, uma alegria de poder estar novamente tendo novas ideias, criatividade, de vencer, de usar o tempo que Deus te deu, sabe? E aí o que acontece? Quando você percebe essa gama de informações, de situações, esse povo, ele estava assim, totalmente, eles estavam assim, e uma das coisas importantes aqui do texto, no verso 2, diz assim, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Essa tendência de quando a gente está ferido, a gente começa a procurar alguém para tentar aliviar a nossa dor. A culpa foi daquela mulher que não me amava, a culpa foi daquele fulano que me passou, a culpa, e a gente começa, até a pessoa, outro dia eu escutei a mulher falando assim, né? Sabe por que eu não estou conseguindo vencer, de emagrecer? É porque eu me dá um desânimo de fazer os negócios, de caminhar, e daí quando eu chego em casa, parece que meus hormônios, as coisas, né? Era um homem, né? E aí parece que o negócio desandou, parece que o negócio está muito difícil. E quando eu vejo, sabe, os hormônios, as coisas começam a pedir comida, e eu comi tudo. A culpa é do meu corpo que tá fora do ponto, tá fora. A gente está sempre botando uma culpa em alguém, principalmente quando a gente está ferido, quando a gente está nesse sentimento de decepção, de frustração. Mas olha, ficar com esse sentimento, chorar por um tempo e amargurar essa dor por um tempo é até compreensível, humanamente falando.
Porém, permanecer nele vai ser muito ruim e vai ser doentio. Então, por isso que eu estou te convidando a você sair desse quarto escuro aí, dessa situação que você está passando, dessa tristeza que está te levando, sabe, a perder a vontade de fazer as coisas que você fazia, perder a vontade de estar com os outros, de falar com os outros. Quando eu percebo, não é uma situação tão difícil de observar na Bíblia. Quantas pessoas, pastor, e quando a gente está num sentimento tão ruim que a gente pede a morte, Deus, eu queria morrer, por que o Senhor não me mata? Quantas pessoas já não falaram isso? Talvez você tenha falado isso em algum momento da tua vida, e se você deu a volta por cima, glória a Deus. Mas se está passando por isso, que Deus lhe ajude neste momento. Então as pessoas, elas começam a tentar jogar, aqui no texto eles jogaram a culpa tudo no Moisés, coitado do Moisés, entendeu? Era culpado da flor não nascer, da água não sair da rocha, Moisés era culpado de tudo. E parece que é um sentimento de alívio em jogar as coisas em cima dos outros, mas eu quero te dizer, você precisa decidir algumas coisas hoje fortes, que vão te ajudar a sair dessa situação. Você sabe que no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 3 e 4, fala sobre a vida de Elias, né? Elias pediu a morte para Deus, onde ele estava tão triste, tanto que ele deixou o discípulo dele lá para trás. Ele falou, fica aí porque eu vou ali, ó. Ele estava indo para a caverna, a velha síndrome da caverna, do sentimento de tristeza, de depressão, de opressão, de alguém que está decepcionado, frustrado com algo, tinha uma expectativa e agora está se vendo sozinho na situação, ainda que não esteja, porque Jesus te ama, né? Você tem muito valor, porque se você não tivesse valor, Deus não tinha mandado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por você, pela tua história, pelo projeto que ele tem na tua vida. E aí você percebe que o quê? Essas pessoas estavam se flagelando e jogando a culpa nos outros. Elias pede a morte para Deus. Jonas, aquele que foi engolido pela grande baleia, né? Ele ficou frustrado tanto que ele pediu a morte para Deus. Mas todos esses, Deus tratou eles, tirou eles de lá e deu um novo momento na vida deles. Entendeu? Eles retornaram um sentido de vida, um propósito, um sentimento de gana de viver, de lutar, de começar de volta, ainda que tenha que começar do zero, ainda que, sabe, você precisa aprender a recomeçar, a tomar. Muitas coisas você não vai esquecer, mas você pode o quê? Reeditar essas coisas com novas decisões acertadas, pastor, eu tenho que acertar nas decisões, nas emoções. Você precisa começar a colocar Deus na tua vida diária, falar, se Deus quiser, se Deus permitir. Então quando você coloca Deus, você está entendendo que você faz um plano, você tem um projeto sobre tal coisa, mas você não conhece todas as variáveis, todas as situações que vão acontecer. Agora, se estiver na mão de Deus, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos que estão agora me escutando, estão perdidos, estão, sabe, dilacerados numa tristeza profunda que parece que não tem mais solução. Porém, Deus, de repente você perdeu uma empresa, você pode começar. Você nunca escutou a história de Steve Jobs, né? Aquele da Apple e tal. Um dia você tem que ver não só ele, mas tantos outros que foram mandados embora, que a vida praticamente estava liquidada aos olhos humanos. Como que é? E a pessoa pega as suas trouxinhas, e recomeça tudo de novo, agora mais leve, agora com a experiência de ter passado pelo que passou, mas agora mais leve, seguindo em frente, de cabeça erguida. Deus tem um plano, um projeto novo para você. Deus tem. Não fique com esse sentimento. Sabe, tem algumas coisas importantes que eu gostaria que você, alguns passos. Primeira coisa, tenha consciência dos seus sentimentos a partir da frustração, né? Quando que começou esse sentimento de tristeza? Quando que começou essa dor? Aonde que foi? Para pensar. Esse sentimento te trouxe raiva, te trouxe ódio, qual que é? Primeira coisa, ponto de partida, você precisa saber aonde foi
que começou essa coisa. Pastor, eu penso, eu sei, foi naquele... Muito bom, lembra, isso é a primeira coisa para você começar a ser tratado pelo Espírito Santo na sua vida e você passar, para você sair de uma situação. Você não pode ficar esperando muita coisa, você precisa decidir, mesmo triste, mesmo abalado, decida que você vai sair dessa, que você vai dar a volta por cima, porque você crê que Deus tem um plano, ainda que você não entenda como Ele age, mas você pode entender Deus. Deus Ele é bom, Deus Ele é poderoso, misericordioso, e Ele pode te escrever uma nova história para a sua vida. Desapegue-se da expectativa, né? Que eu estava falando até agora, né? Fortaleça o seu compromisso. Eu sempre gosto de citar aqui, né, esse autor de muitos livros, psiquiatra, psicólogo, um grande doutor, que é o Dr. Viktor Frankl, né? Ele traz essa ideia de buscar fortalecer o propósito de vida, e que o seu propósito de vida seja o propósito que Deus tem para você. Aquele que luta somente pelas suas coisas, normalmente ele se perde, mas aquele que tem um ideal até maior do que ele, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelos meus pais, eu vou lutar porque Deus me deu uma missão, me deu um chamado, deu um sentido. Se Deus me chamou, Ele acredita em mim, Ele vai me capacitar. Quando você tem isso, você então fortalece as tuas emoções, você está projetando algo, que vai ser muito especial, que vai te dar direção de vida, né? Estamos no segundo momento, porque foi cortado o primeiro momento, tá? Então, nesse segundo momento, e o que acontece? Sentido de vida. Use a situação a seu favor, recomece com menos peso, redefina os seus objetivos. Uma coisa que você precisa entender: Pedro, ele o quê? Tanto Pedro quanto Judas negaram Jesus, traíram ali Jesus, né? E aí o que acontece? Mas Judas teve um fim, ele se matou, se enforcou, diz a Bíblia. Pedro, porém, o que acontece? Ele reconheceu, ele entendeu. Quando Jesus olha para ele e ele lembra que ele negaria Jesus 3 vezes, né? Aquele sentimento não acabou com Pedro, pelo contrário, fez Pedro falar assim: não, eu entendi quem eu sou, entendi que eu não era todo esse amor todo, mas eu quero melhorar, eu quero dar a volta por cima. Então ele se firmou naquele propósito, naquele projeto, e ele deu a volta por cima, e Deus foi na vida de Pedro. E sabe, é isso que eu tenho para você. Você precisa recomeçar, e Deus vai te abençoar tremendamente. Deus abençoe muito você, fique com Deus.